Olá a todos, né? Bom dia. Um bom dia especial aí, minha continência, Coronel Paes, presidente da Associação dos Oficiais de Alagoas. O senhor está me ouvindo bem, comandante? Tranquilo, Cardoso. Ouvindo bem, alto, claro e cristalino. Uma saudação a todos os militares aí estaduais do Goiás. Obrigado, presidente. Nós estamos aguardando aqui entrar também o major presidente da Associação de Alagoas, de Zonas, né, o Frederico, para a gente dar início aí a esse bate-papo. O objetivo aqui, nós vamos passar algumas informações do terceiro CONAME, né, o qual eu, juntamente com o Coronel Paes e o Major Frederico participamos, e teve algumas informações relevantes, por isso que eu convidei os amigos aí para estar me ajudando, auxiliando a levar essas informações aí para os oficiais de Goiás e oficiais de Alagoas, do Amazonas também, tendo em vista aí que o nosso objetivo é o mesmo, né, comandante? A gente tem que estar conversando a mesma língua. Perfeito, Cardoso. Isso é muito importante, né? Esse evento que a gente participou, socializar isso com todos os militares estaduais do Brasil, né? É um evento ímpar, né? Então, eu acredito que essa live será muito proveitosa, né? E aqui eu já externo a minha satisfação de tê-lo como ombreados aí nessas lutas, né? O presidente da associação aí de Goiás, com bastante empenho, bastante fervoroso nas causas nacionais, né? Hoje a gente sobrepõe não só as nossas causas locais, mas para uma briga já nacional, né? E sempre buscando as melhorias, né? Os direitos, as garantias, preservar direitos dos nossos militares estaduais do Brasil. Exatamente. Senhores, só para a gente começar, fazendo um esclarecimento, o que é o CONAME? O CONAME é um Congresso Nacional, né, de Oficiais Militares Estaduais. Esse ano nós tivemos a terceira edição, ele estava meio que parado devido à questão da pandemia, e essa edição ocorreu em Florianópolis, Santa Catarina, organizada pela Federação Nacional, que é a nossa FENEME, e pela ACORS, que é a Associação dos Oficiais aqui de Santa Catarina, uma das associações. Aqui nós temos também a BVO, né? Toma conta do clube e de outras ações. E esse CONAME foi muito importante. Foram 3 dias de discussões. Ele se deu na quarta, quinta e sexta-feira, última, bastante prestigiado. Nós tivemos mais de 1.000 oficiais de todo o Brasil que participaram desse evento. Todos os presidentes de associações de oficiais estavam aqui. A informação que a gente tem da FENEME é que foram mais de 600 oficiais que vieram de outros estados. 600 pessoas. Porque, paralelo ao CONAME, dentro do CONAME, aconteceu também o encontro de comandantes gerais da Polícia Militar, o CNCG, o encontro de comandantes gerais do Corpo de Bombeiros através da Liga Bom. Houve o encontro também dos secretários de Segurança Pública, né, dos estados, que ocorreu. As academias de letras que estão sendo formadas pelos oficiais em todos os estados também participaram com a sua academia nacional. Tivemos a presença de policiais de outros países, como França, Espanha, Estados Unidos, que vieram trazer palestras, conhecimentos. Então foi um mega evento, como o Coronel Paes sabe, participou também. Muito bacana, muito proveitoso, onde é possível que os oficiais do Brasil, junto com os comandantes, junto com os secretários, estejam construindo políticas públicas de segurança pública, né, com inteligência, com estratégia. E quem ganha com isso é as entidades, né, as instituições que fortalecem. E nós somos formados por homens e mulheres que também têm que ser valorizados no sentido de estar prestando um bom trabalho que já vem sendo feito em todo o Brasil. Então, o CONAME foi um sucesso e a próxima edição
será em 2026. O estado do Paraná, a princípio, vai receber esse evento, mas o estado de Goiás se colocou à disposição também. Caso o Paraná não venha a receber, Goiás está pronto para receber o CONAME 2026, que é um evento grande, mas com certeza com o apoio dos colegas aí, a gente tem essa qualificação para poder estar fazendo. Então, essa é só uma explanação da grandeza do CONAME. Prefeito de Florianópolis, a vice-governadora, que é uma delegada de Polícia Civil, várias autoridades estiveram presentes. E esse diálogo entre as associações, as instituições e a comunidade civil só fortalece, né, a visão do oficial enquanto gestor de segurança pública. Então, a gente parabeniza aí o Coronel Marlon, presidente da FENEM, Coronel Cel, presidente da COR Santa Catarina, por terem realizado um evento de tamanha magnitude. Sabemos da complexidade, dificuldade que é, mas com certeza os objetivos foram ocorridos. A gente vai falar aqui de algumas pautas que foram tratadas nesse CONAME, tá? Fiz umas anotações aqui. Coronel Paes, sinta-se à vontade para poder fazer alguma complementação. Depois eu vou precisar muito do apoio do senhor aí para a gente dar uma tratada, como que está essa questão da lei, né? Do projeto de lei 14751, que é a questão que está buscando aí a quarentena, vamos assim dizer, dos militares, o que a gente acha um absurdo. E eu sei que o senhor é uma pessoa bastante ativa junto ao Congresso Nacional e pode colaborar para nos falar o que está sendo feito lá, quais são os objetivos e estratégias, né, que a FENEM, através das entidades e dos comandos, podem tomar para que nós não tenhamos esse prejuízo tão grande para a participação dos militares na política e na vida pública, né? Como eu falei aqui, nós temos uma academia nacional de letras, e ela reuniu aqui em Santa Catarina as academias locais. A Associação dos Oficiais de Goiás criou recentemente uma academia de letras que tem como objetivo levantar, né, de forma técnica e científica as pautas ligadas às ciências policiais. E foi muito proveitoso esse encontro. A ASOF passa a ter uma cadeira agora na Academia Nacional, né, o que vai fortalecer a troca de experiências. E nós estamos com ações bastante contundentes nesse sentido. Nosso objetivo é publicar artigos científicos que são produzidos pelos oficiais através do curso de formação de oficiais, através do CAO, através do CSP, né? Que em alguns estados, como o nosso, chama-se CEGESP, CAESP, respectivamente, mas que com a lei orgânica nós vamos ter que reorganizar isso. Então, nós vamos estar publicando esses artigos, vamos estar dando visibilidade às publicações feitas por oficiais, a polícia e do Corpo de Bombeiros, para que nós possamos mostrar para a sociedade que quem realmente entende de segurança pública somos nós. E não ficarmos sendo, muitas vezes, diminuídos em alguns discursos feitos por teóricos especialistas em segurança pública. Então, o objetivo da academia é esse, não é simplesmente ter aquela visão distante de uma academia de letras, mas uma academia de letras que possa contribuir com o fortalecimento intelectual e levar para a sociedade civil a mensagem de que nós entendemos de segurança pública e que nós escrevemos muito bem sobre segurança pública. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa pauta, que foi uma das várias câmaras temáticas que tivemos lá, a qual a ASOF também participou, né? Então, nós pretendemos estar cada vez mais entrando nessas discussões. Outro ponto que foi tratado lá, a Associação dos Oficiais Locais aqui, ela tem um projeto de formação de líderes. Nós somos líderes. Então, através de um curso promovido pela BVO em parceria com institutos, nós vamos estar levando para Goiás, o Coronel Paes, uma experiência de um curso de formação de líderes para os oficiais. Vamos estar com o coronel do Corpo de Bombeiros nosso aí, o Coronel Alberto, que hoje é comandante de ensino do Corpo de Bombeiros. Ele está responsável por essas tratativas para que nós possamos pegar essa expertise e, junto com os comandos das corporações aí, promover cursos de líderes e lideranças para os oficiais, para que nós tenhamos uma abertura de visão
e entendamos o papel nosso, né, enquanto uma carreira de Estado na formação de lideranças. Então, foi um dos networks que nós buscamos aqui também. Em breve nós vamos estar divulgando os detalhes disso aí. Quero sentar com os comandantes e colocar a associação à disposição deles para que eles possam estar aí utilizando esse trabalho para melhorar, fortalecer a formação dos nossos líderes, né? E nós vamos realizar um curso com esse mesmo modelo muito em breve. Ainda dando uma satisfação a nossos oficiais do que nós fizemos aqui, nós estamos em tratativas, tanto com a Associação de Oficiais de Santa Catarina, quanto com a Associação de Oficiais vizinha aí ao Coronel Paz, da Paraíba, com relação à questão de oferecer hospedagem, turismo para os nossos oficiais em cidades litorâneas, né? Goiás não tem praia, então nós temos que buscar essas parcerias. E em breve eu quero fechar uma parceria também com a Somal, que eu tive lá na sede da Somal, uma coisa fantástica ali em Maceió. Mas o objetivo é estar levando cada vez mais serviço e qualidade de vida aos nossos oficiais. Nós vamos estar anunciando em breve parcerias que vão possibilitar que os nossos oficiais, quando quiserem ir para o Nordeste ou para o Sul do país, tenham uma hospedagem de qualidade, subsidiada, dentro dessas associações, né, que são parceiras da SOF. Então, foi uma tratativa também que nós buscamos junto a esses presidentes, e em breve nós vamos estar anunciando essa situação. Outro ponto relevante, houve a eleição da diretoria da FENEM, né? Coronel Marlon, com sua diretoria, foi reconduzido por mais dois anos à frente da federação. Realmente, Coronel Marlon e sua diretoria vem fazendo um trabalho diferenciado e foi unânime os presidentes de associações dos estados a sua recondução. Na ocasião, nós tivemos a grata satisfação de receber a missão aí, né, de estar à frente dos trabalhos da FENEM na diretoria do Centro-Oeste. Então, nós vamos estar à frente aí da diretoria do Centro-Oeste, das associações tanto de Goiás quanto de Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nós vamos tentar implementar ações que dê mais visibilidade, ações de integração. Nós realizamos em fevereiro, em Goiânia, o primeiro encontro de oficiais do Centro-Oeste. Já estamos em tratativas para 2025. Esse segundo encontro ele deve ocorrer em Cuiabá, no Mato Grosso. Esses encontros são muito importantes e a ideia, Coronel Paz, é nós criarmos um fórum permanente dos presidentes de associações do Centro-Oeste para que mensalmente nós estejamos discutindo ações, vendo o que está sendo feito de bom nos estados vizinhos, levando as nossas boas práticas também para eles e fortalecendo, buscando sempre elevar o nível da discussão, né, e fortalecer o oficialato. Essa ideia, inclusive, nossa que nós tivemos quando fizemos aqui no Centro-Oeste, foi graças a um evento que o Coronel Paz fez dos oficiais do Nordeste em Maceió. Ele me passou toda a expertise, como que foi feito, e nós tentamos replicar aqui, claro que não com a mesma qualidade, mas nós entendemos que atingimos um objetivo que foi movimentar ali os presidentes de associação e os oficiais do Centro-Oeste. Então, a gente fica muito feliz com essa indicação por parte da FENEM e esperamos fazer o nosso melhor. Coronel Paz, na reunião da FENEM, o Coronel Miller, que trabalha junto àquela Casa de Leis em Brasília, ao Congresso Nacional, nos trouxe algumas informações referentes à questão da lei que está em projeto de lei, né, que está em tramitação, que visa criar regras muito duras e desproporcionais, ao meu entendimento, para que os oficiais, para que os militares estaduais como um todo, possam participar do pleito eletivo. Eu acho isso uma coisa muito, uma mazela muito grande, pois vai estar cerceando o direito, né, de parte da sociedade, especificamente dos militares, de colocar o seu nome à disposição. A gente entende que a sociedade é que vai dizer quem vai ou não vai os representar, através do voto, né, através da liberdade. Todas as classes e categorias
tem que ter esse direito assegurado. Não pode haver impedimento. Se nós queremos uma questão plural, onde as vozes sejam ouvidas, não se pode colocar esse tipo de restrição. Isso dificulta o acesso dos militares estaduais às legislações. A nossa participação enquanto gestores é muito importante para o crescimento da sociedade. E assim, nós vimos que há um interesse por parte de pessoas em nos retirar das discussões. Eu não sei qual é esse medo, né? No sentido de que a gente tem que discutir, a gente tem que entender o ponto de vista dos outros e nos colocar de maneira muito organizada. Eu sei que o senhor está muito a par dessa questão. Como eu falei, o senhor transita muito em Brasília, buscando nossos interesses. Queria que o senhor fizesse um comentário dessa questão desse projeto de lei, qual o entendimento do senhor, como que anda, o que o senhor acha que a gente pode estar trabalhando junto, porque não é uma coisa que vai afetar só os militares goianos ou alagoanos, mas vai afetar os militares do Brasil. Então, se o senhor puder contribuir conosco com alguma observação nesse sentido. Ô, amigo Cardoso, bom dia a todos aqueles que estão, né, nos acompanhando aqui por essa live, né? Primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa, né? O amigo aí tocou em vários pontos, né? Vários pontos importantes, né? Chamando a atenção dos militares estaduais para estarem antenados com aquilo que acontece com a sua carreira, né? Então, é muito bom, né? A gente está aqui participando dessa live com o amigo comandante Cardoso, presidente da Associação da ASOF de Goiás, né? Em temas palpitantes. Então, aqui, vamos tocar no PLP 112 de 2021, né, que está tramitando agora no Senado, né, que trata justamente da questão da questão eleitoral para os militares. São questões que a gente se preocupa. Por quê? Porque lá atrás, quando se publicou a proposta de PEC, né, para questões eleitorais dos militares, era apenas os militares federais. Mas a gente, Cardoso, você muito bem acompanha isso, sabe que quando começa a tramitar uma proposta dessa, envolvendo militares federais, não estaria distante de alguém a pensar alguma coisa, fazer um requerimento, nos colocando também, né, na mesma situação. Esse PLP 112 de 2021, né, desde lá, quando a gente teve a oportunidade, né, de conversar com alguns parlamentares, né, quando foi sair dessa proposta, a gente já via que era um remédio muito amargo e muito duro aos militares estaduais, né? Estabelecer, a gente não pode nem dizer quarentena, porque quarentena são 40 dias, né, na sua essência da palavra, né? Então, estabelecendo um regramento totalmente diferenciado para os profissionais da segurança pública, né, principalmente aos militares estaduais, né, cesseando, colocando por terra a pretensão de sequer o militar estadual sair candidato a qualquer cargo eletivo, né, se assim passar nas eleições a partir de 2026. Então, praticamente fulmina, né, os militares estaduais, os militares federais, as suas representações legislativas, né, ficando apenas aqueles que lá já estão, né, podendo ainda serem reconduzidos, se assim for o entendimento. Mas a FENEM, né, juntamente com todas as entidades que representam os militares estaduais, né, estão trabalhando da forma que a FENEM, né, costuma trabalhar, com bastante diálogo, provando tecnicamente. Né, há 15 dias, a FENEM, junto com a DEPOL Nacional, com a COBRAPOL, com a ANERB, né, emitiu uma nota técnica em conjunto, mostrando as inconstitucionalidades deste projeto, né? Isso é um preço que nós estamos pagando, né, pela ascensão hoje, que eu digo sempre. Muitos ainda julgam não ser importante, né, o nível de ingresso, a intelectualidade para o ingresso nas carreiras militares. E da última década para cá, nós avançamos muito nessa intelectualidade e na consciência política. Consciência política, além da institucional, a política do bem comum, né, que nos traz para justamente essa seara. Então, a representação política, que há 20 a 15 anos atrás eram 7, 3, chegou a ter 2 deputados federais, um só representante, que era o Coronel Fraga, lá nos idos de 2000, né, depois chegamos na maioria, chegamos por 3,
e tivemos no último pleito de 2018, né, a grata representatividade de mais de 27 militares estaduais, né, representando as suas categorias, tanto policiais como bombeiro militar, né, no Congresso Nacional. Então, se cria esse remédio, um remédio duro, né, bastante ruim para nós, militares estaduais, né, porque a gente já tem um impedimento natural. O militar, ele já tem um impedimento natural, que é saindo do candidato, sendo eleito, no momento da sua diplomação, ele já vai automaticamente para a reserva ex officio, sem direito a retornar, né, mais para suas atividades ou completar o seu tempo de carreira. O que, diferentemente, acontece com as outras categorias da segurança pública, como delegado, agentes de polícia, policiais federais, policiais rodoviários federais e tantas outras. Então, na nossa visão, na visão institucional da FENEM, né, na visão que a gente tem como presidente de entidade, a gente acha que isso é como eu digo sempre, o remédio ele está sendo dado numa dosagem muito alta e os efeitos colaterais serão terríveis, né? A gente está fazendo muita gestão junto à mesa da Casa Legislativa, que é o Senado, que está com essa proposta, né? A FENEM trabalhando junto com os senadores, né? Temos o nosso companheiro lá, o nosso presidente lá da ASOF Piauí, né? O Tenente Coronel Diego Melo, né, que é da terra natal do relator, do senador Marcelo Castro, que já entrou em contato com Marcelo Castro, né, mostrando não só as possíveis inconstitucionalidades, mas também o malefício que ele trará para os militares estaduais. E isso não tem que se deixar despercebido, que nós hoje temos consciência e temos convicção de que hoje os militares estaduais, se unidos em seus respectivos estados, né, faz uma diferença bastante elementar. Então, é prestar atenção naqueles que votam desfavoráveis às nossas causas e, como eu digo sempre, né, quem está lá recebe o mundos públicos. Eu digo, a gente faz um concurso para ingressar na carreira, né? Aqueles que estão nos representando e os legisladores, eles fazem um concurso público a cada 4 anos. Então, cabe da nossa consciência saber quem é parceiro dos militares estaduais, quem não é parceiro, e a gente começar a fazer, né, as nossas considerações. Mas acredito sim que esse projeto irá passar, né, e que o que nós temos que fazer é minimizar esses danos, para que não aleije o militar. Sequer o militar agora, a partir de 2026, se esse projeto for aprovado como está, para ele sair candidato, entendam a gravidade. O comandante Cardoso quer ser candidato para representar os militares estaduais em 2026, aí para o deputado estadual, o vice-governador, o senador, no cargo que for. Então, o comandante Cardoso ele já tinha que estar afastado 4 anos antes, tem que ir para afastar, não, na reserva remunerada. Olha o prejuízo que traz para o militar. Eles alegam que o trabalho nosso, o nosso trabalho institucional, nos dá uma visibilidade acima do normal. Indagações que nós fizemos. E o defensor público? E o médico público que atende nos seus consultórios e muitas vezes sai candidatos a prefeitos, a governadores, a deputados, né? O próprio advogado público, que às vezes se destaca numa defensoria, no município, numa procuradoria, no estado, uma coisa dessa, e defender das causas, né, das minorias, e se destaca nesse mistério do seu trabalho e sai candidato. Por que só isso com os militares? E os políticos de mandatos, que fazem toda a sua representação muito bem feita, tem que ter a sua verba de publicidade, tem toda a sua exposição de mídia. Isso também não é um ganho em detrimento daquelas outras categorias ou daqueles cidadãos que queiram também ingressar na vida pública, eles já entram com um ganho diferenciado, porque a gente sabe que a exposição midiática hoje influencia muito. Então, esses comentários, essas conversas, essas alegações, eu acredito aos amigos que estão nos assistindo, que não são muito palpáveis, né? O que nos vem realmente é o revanchismo ou uma reserva de mercado por aqueles que estejam lá. A gente precisa muito que os nossos representantes, lógico, combativos representantes que nós temos hoje no Nacional, que representam os militares estaduais, estão empenhados nessa busca, estão empenhados em tentar nos minimizar. E aqui eu
visualizando aqui, já mando um fraterno abraço ao nosso presidente da FENEM, né, Coronel Marlon Jorge Tesa, que muito bem nos representa, um ícone, né, do associativismo militar e que faz um excelente trabalho justamente, né, nos bastidores, né, com muito diálogo e com muita né, assertividade. E nos honra muito em estar ombreado com ele nessa gestão da FENEM. Aí, Cardoso, a gente tece alguns comentários a respeito disso, a gente tece também a respeito de que na nossa própria lei orgânica, né, hoje ela já trata também, né, justamente dessa situação da elegibilidade de se candidatar, lá colocando que o militar que tenha menos de 10 anos de efetivo serviço, ele automaticamente, se ele quiser ser candidato, ele vai para a reserva remunerada, e se ele tiver mais de 10 anos de efetivo serviço, permanece a regra do jogo como se está constitucionalmente. Então, se eleito e diplomado, ele vai proporcionalmente para a reserva remunerada, como deve ser. Eu acredito que a gente precisa ainda muito estabelecer esse diálogo a respeito desse tema. Né? Interessante seria se desse tempo ainda de algumas audiências públicas, né, no Senado Federal. Mas, pelo que a gente vê, a sanha está muito grande e é um projeto que tem que ser bastante discutido, tem que ser amplamente discutido tecnicamente, para não ficar, né, aquela sensação de que é apenas um revanchismo, né, por parte de alguns grupos, né, que se sentem incomodados com essa representatividade bastante intelectualizada politicamente e institucionalmente dos militares estaduais do Brasil. Eu concordo com o senhor, né? O Coronel Marlon, inclusive, tá nos assistindo, até estou vendo aqui se ele pode dar uma palavrinha na agenda dele, entrar conosco. Mas a gente colocou alguns pontos aqui, eu anotei. Primeiro, eu vejo uma questão de inconstitucionalidade numa coisa dessa. Porque o senhor colocou muito bem aí que vários outros segmentos da sociedade têm visibilidade dentro do seu trabalho, das suas ações. E é natural. Um médico vai votar num médico que se destaca no cumprimento da sua missão. Né? Um professor vai querer que um outro professor que se destaca, e que com isso ele vai ter visibilidade, o represente no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras municipais, nas prefeituras, enfim. O que nós temos que entender é que todos têm o direito de colocar o nome à disposição. Cabe ao povo eleger ou não. Não podemos ter esse tipo de cerceamento por parte daqueles que nos representam. E aí entra a questão da união, como o senhor falou. Todos nós que somos oficiais, militares estaduais, que estamos aqui participando dessa live, civis também, tem amigos, tem representantes que ajudaram a colocar no Senado, que ajudaram a colocar no Congresso Nacional. É hora de fazer gestões de todos, no sentido de estar mostrando, conscientizando esses representantes de que é uma proposta, no mínimo, incoerente. E que nós, né, oficiais, estejamos acompanhando como votam aqueles que nós elegemos e está cobrando deles. Nós, infelizmente, temos muitos, né, creio que em Alagoas tem também, que são muito bons na hora de estar em nossos eventos, na hora de aparecer com a polícia, dizer que é parceiro, mas dá uma observadinha como é que esse povo está votando. Começa a ter essa curiosidade, né? Muitas vezes não é com os interesses nossos. Então a gente precisa, de maneira organizada, de maneira muito coerente, né, estar sensibilizando esses representantes. E todos aqui podem fazer isso, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de conhecimentos. Como o presidente bem colocou, é uma questão de união. É algo que vai interferir a todos os militares do Brasil. E é algo inconcebível, né? Vamos tentar, sim, presidente, fazer gestões, apoiar a FENEM, apoiar a todos aí, para que a gente possa tentar mostrar para os nossos representantes, da forma organizada, como nós militares estaduais sempre agimos, de que isso não é uma democracia em sua plenitude, e que há alguns equívocos, né? E que tem que ser melhor discutido. O senhor tem toda a razão em colocar isso. Perfeito, Cardoso, né? Inclusive aqui, eu estava olhando aqui, tem o soldado Leite, que ele está perguntando que na condição de suplente que ele deve estar assumindo
né, no próximo mês, lá no Maranhão, né, como é que ficaria a situação dele. Né? A condição de suplente, ela ainda lhe garante, Leite, algumas situações, né, que não é o mandato não é seu definitivo. Você pode assumir a suplência, pode ser uma semana, pode ser 3 dias, pode ser um mês, como pode ser um ano. Né? A partir do momento que o titular retornar ao cargo, você retorna. Então, o suplente ele ainda tem uma deferência, né, nesse caso. Quando o mandato realmente é definitivo, é que realmente entra os rigores da lei. Né? Mas, Cardoso, assim, dentro dos pontos que a gente tocou aqui, depois a gente volta um pouquinho aqui para esse projeto de lei que é muito importante, né, que está se tramitando, mas você tocou nos assuntos, né, do CONAMI, né? O Congresso Nacional dos Oficiais Militares e um congresso internacional. Né? Você bem falou aqui da pujança, aqui mais uma vez os nossos agradecimentos aos organizadores do evento, né? A FENEM, o Coronel Marlo Tesa, o Coronel Cel, presidente da ACOR, Associação dos Oficiais lá de Santa Catarina, aonde conduziram com muita maestria, né? Muito bem organizado, né? Mais de 600 oficiais de fora do estado, né, de Santa Catarina, né, participação de militares, né, de outros órgãos, né, de outros países, né, pela Fiesp, palestras importantíssimas, né, discutimos na nossa reunião da FENEM lá, né, formamos o primeiro fórum jurídico, na reunião que teve com todos os advogados, todos os representantes jurídicos, né, das associações de representantes e oficiais militares do Brasil, né, na pessoa do nosso diretor jurídico, Coronel Roger, né, foi fundado o Fórum do Jurídico da FENEM, porque a gente precisa muito desses encontros. Então, esses encontros, esses macros encontros, né, a nível nacional e internacional, como muito bem foi esclarecido e foi dado lá pela FENEM, né, e pelo CEL, é importantíssimo, por quê? Porque a gente trocar experiências. Camarada que está lá no Acre, está lá em Roraima, trocar experiência com aquele que está lá no Rio Grande do Sul, né? A gente aqui do Nordeste, Centro-Oeste, aí, por causa de vocês. Então, a gente vê, né, as expertises, né, aquilo que dá certo, aquilo que já foi colocado à prova em uma instituição que não deu certo, e às vezes outra instituição quer colocar lá a nível de modelo, porque entre o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais eles se conversam bastante, e às vezes o camarada, né, sai trocando essas expertises, um projeto de lá eu quero startar aqui no meu estado. Mas a gente tem que entender que somos Brasil, um Brasil muito plural, né, com bastante diversidades regionais, e cada estado tem uma peculiaridade, né, e às vezes nem tudo aquilo que é bom para o Goiás pode ser bom para Alagoas, mas quando se conversado, quando buscado as minúcias, e esses encontros servem para isso, para a gente trocar a experiência entre nós, oficiais militares, entre militares estaduais, policiais militares, bombeiros e policiais militares, a gente trocar essa expertise entre as nossas instituições. E esses encontros servem muito, muito, muito bem para isso. E bom seria que se as instituições tivessem mais essa consciência e mandassem mais representantes para esses estados. As instituições que eu falo, as instituições policiais, militares e bombeiros militares, porque as associações já fazem, né, o dever de casa e fazem com muito esforço e sacrifício as representatividades que mandam para justamente disseminar esses conhecimentos aplicados. Então, é muito importante esses encontros. Os encontros regionais, como você bem falou aí, que você fez um agora em fevereiro, e eu pedi 1000 desculpas por não ter comparecido, porque eu já tive um compromisso ruim, particular aqui, familiar, que eu não tinha como me ausentar, mas falei com um amigo antecipadamente. Mas esses encontros regionais fomentados pela FENEM e pelas diretorias regionais da FENEM é muito importante. Aqui no Nordeste, a gente conseguiu fazer o ano passado o segundo, fizemos um antes da pandemia, e o segundo nós fizemos aqui em Maceió, em Alagoas, com a presença do nosso presidente da FENEM, né, com pautas que são comuns às nossas instituições locais, né? O Sudeste e o Centro-Oeste não é diferente daqui do Nordeste. Então, os governadores se reúnem nos seus consórcios. Aqui nós temos o consórcio Nordeste. Então, todos os estados, todos os chefes do Poder Executivo, eles conversam entre si. E por que a gente ficar falando sozinho? Então, nós tivemos essa ideia lá o ano passado, nos reunimos, fizemos uma carta propositiva, entregamos ao presidente do consórcio Nordeste, e este ano, se Deus quiser, já está marcado pela Força Invicta da Bahia, dias 18, 19 e 20 de setembro, o terceiro encontro Nordeste, justamente com essa pauta. Já estamos tentando, junto aos militares estaduais do Rio Grande do Norte,
né, uma conversa com a presidente atual do Consórcio Nordeste, que é a governadora do Rio Grande do Norte, né, para a gente levar a ela o convite e desmistificar. E às vezes o chefe do executivo acha que os representantes institucionais, os representantes das associações militares, né, vão para lá para cobrar, para fazer bate-boca, para fazer aquele tipo de achicalhamento. E hoje em dia a representação associativa é muito diferente disso, né, é uma representação mais técnica, mais favorável ao diálogo, à exaustão, né, buscando números, levando conhecimento e se somando com os comandantes gerais das instituições as melhorias institucionais. Então, é importante esses encontros, muito importante isso, né, e que a gente não deixe essa chama se apagar. Pelo contrário, que as outras diretorias comecem a fomentar isso também, que é forma de troca de conhecimento. Eu digo sempre, minha gente, aos militares estaduais que estão nos escutando aqui, hoje em dia, não basta só ter a força ou simplesmente porque eu sou militar eu vou conseguir. Pelo contrário, hoje você tem que ter a força, tem que ter o disciplinamento de ser militar, mas mais do que tudo, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a técnica, você tem que saber o que você está pedindo, a viabilidade de pedir, né, para se tornar a coisa mais suave. E são nesses aprofundamentos. A exemplo do CONAME, a exemplo dos encontros regionais, a exemplo das nossas reuniões que nós fazemos, né, geralmente na sede da FENEM, uma ou duas vezes por ano, quando reúne todos os presidentes de entidades. Então, isso é muito importante, mas muito importante mesmo. E a nossa lei orgânica, que eu reputo aos senhores, né, a nossa Constituição dos Militares Estaduais, vamos assim nos referir a ela, a 14.751, foi aprovada no dia 12 de dezembro de 2023. Então, a lei orgânica, ela pugna por isso, pelo estudo técnico, científico, né? O Cardoso falou aí, e eu repito, né? Então, é justamente deixar, né, que o nosso espaço seja ocupado por policiólogos ou por os experts, especialistas de jornal, de folhetim, de ouvir dizer. Os especialistas para falar dos militares estaduais, de polícia e bombeiro, tem que ser nós, militares estaduais, pela expertise que temos. E a lei orgânica, com nível superior, com a busca incessante pela intelectualidade, pelos trabalhos técnico-científicos. Então, as instituições militares vão ter que desenvolver nos seus núcleos, nas suas academias, células pensantes para isso. Incentivar mestrado, doutorado, né, pós-graduações, como nós já temos. Então, a gente precisa justamente buscar a excelência em nossas instituições militares estaduais. Feito isso, Cardoso, passa a palavra ao amigo. Muito bom, presidente. Nós conseguimos agora aí que o Major Frederico, né, estava com um probleminha aí, nosso presidente da Associação dos Oficiais do Amazonas, estava conosco também no CONAME, representa aí um estado da região norte. Então, nós temos aqui o Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte representado. O Frederico estava acompanhando, conheço o Frederico já há bastante tempo, fazia parte da gestão anterior também da associação, o qual foi presidido pelo Coronel Emerson, inclusive da minha turma, formado em Goiás, né? Estive aí em Alagoas, conheci a estrutura deles e gostaria que você complementasse, meu irmão, desse um bom dia aí, fizesse algumas observações sobre esses temas, né? A importância do CONAME. E nós tratamos aqui da questão dessa quarentena, que muito bem colocado pelo Coronel Paes, não é quarentena, porque não são 40 dias. E depois a gente quer passar alguns pontos principais aí da nossa loja. Nosso forte abraço aí ao doutor Napoleão, acabou de aparecer aqui, meu amigo, pelo jurídico e defesa dos militares de Alagoas. Frederico, participa conosco aí, contribui. Bom dia a todos. Tá conseguindo me ouvir aí? Tá bem o áudio? Tá tudo bem? Então, bom dia a todos aí. Cumprimentar primeiramente aí o Coronel Cardoso, nosso comandante, que está capitaneando aí essa grande live. Estou acompanhando desde o início. Estava tendo um probleminha técnico aí para enviar a solicitação, mas graças a Deus já foi solucionado. Cumprimentar o Coronel Olegário aí, tão brilhantemente explanou aí acerca da questão da quarentena, né? Ao longo desse tempo que eu já acompanho o trabalho das associações, o Coronel Olegário é uma das nossas referências aí, parabéns, Coronel, pela condução aí da associação em Alagoas. Cumprimentar a todos aí, os nossos ouvintes, né, que estão aí acompanhando agora a live, realmente
É um momento importante, né? Eu quero parabenizar em especial o Coronel Cardoso pela iniciativa, né? Eu tenho certeza que através dessas ações nós conseguimos atingir e demonstrar muito do que as associações têm feito, mas em especial ao trabalho da FENEM, né? O trabalho da FENEM é um trabalho diferenciado, que desde 2005, né, vem tomando, vamos dizer assim, um papel de protagonismo no cenário nacional das polícias e dos bombeiros militares, porque muito bem nos representa. E na pessoa do Coronel Marlon, quero cumprimentar a todos, né, porque a FENEM, felizmente, teve agora uma nova eleição e aonde a diretoria, a comando do Coronel Marlon, foi reconduzida, né, competentemente. Então, parabéns a todos. Então, o CONAME, nesse momento em que nós acabamos de participar, ele está de parabéns, porque eu acredito que tem atingido, né, Coronel, todos os seus objetivos. E a participação das entidades representativas de classe, né, foi muito significativa. A organização, através da ACROS, né, na pessoa do Coronel Cel, também conduziram muito bem. E aí, para não ser repetitivo, como os nobres comandantes aqui já mencionaram, né, foi muito bem, né, conduzido os trabalhos, e eu tenho certeza que foi muito produtivo. A questão, como o Coronel Olegário representou aí, aí falou muito bem da quarentena, muito nos preocupa. Nós temos alguns representantes aqui no Estado, né, através do capitão Alberto Neto, que foi um dos que está nos representando, né, como deputado federal, mas especificamente saiu aqui da Polícia Militar do Amazonas, onde através de um plebiscito que nós fizemos aqui na associação, né, precursores ainda na gestão do contemporâneo do senhor, né, Coronel Cardoso, Coronel Emerson, idealizou esse plebiscito e que para nós foi um avanço muito importante com relação à nossa representatividade. Nós saímos de um passo de clube para virarmos a uma associação. E hoje não só um deputado federal tem a chancela de ter passado por o nosso plebiscito, como também um vereador que está aqui e nós estamos às portas aí de repente, realizarmos mais um novo plebiscito. E, para tanto, é muito preocupante, né, Coronel Olegário já citou, essa questão da quarentena, que nos limita, quando, na verdade, outras tantas categorias não têm a mesma limitação, mas essa situação, ela claramente se reveste numa espécie de um revanchismo, né, porque a gente sabe muito bem o quão avançamos com relação a essa questão da representatividade. Há um discurso, uma narrativa que foi colocada de que quando a política entra na porta, né, pela porta da frente, de um quartel, a disciplina sai pelos fundos. Isso foi uma construção que, infelizmente, o ex-vice-presidente colocou muito, né, difundida aqui em alguns quartéis, e foi deturpada, né, porque a política ela está em todos os setores. E durante muitos anos, né, Coronel Cardoso, nós ficamos, né, aleijados dessa parte, aonde com o discurso de que se fôssemos políticos seríamos disciplinados, né, seríamos insubordinados. Então eu acredito que, como até o Coronel Olegário já falou, nós avançamos muito intelectualmente, né, as polícias hoje escrevem muito bem, tem vários estados que são referência nisso, e eu tenho certeza que, em que pese, como o próprio coronel, eu acredito que já está muito avançado nessa questão da quarentena, o senhor acredita que vai passar, né? Acredito que há fortes indícios dela passar. O que a gente precisa minimizar são os danos agora, mas estamos lutando arduamente para que ela não passe. Né? Que se as regras para os militares continuem como sempre, mas não é um trabalho fácil. Pois é, ainda mais com esse governo, onde a perspectiva, né, com relação à segurança pública é limitar o nosso crescimento ao máximo. Onde a gente tiver a oportunidade de demonstrar força, eles certamente vão tentar mitigar qualquer ação nesse sentido. Então, aqui pela Associação dos Oficiais do Amazonas, nós temos trabalhado bastante com relação à nossa importância no cenário político. Não é fácil, é um cenário muito tortuoso, né, muito delicado de você adentrar, mas felizmente, desde a gestão anterior com o Coronel Emerson, nós vemos avançando nisso aí.
e eu tenho certeza que nós ainda temos muito a crescer. A receptividade tem sido muito boa, nós estamos em vias de criar uma federação, nós avançamos com relação à aproximação dos oficiais com a classe dos praças, com a classe das praças, era algo muito complicado aqui no Estado, né? Nós tivemos um movimento paredista ainda em 2013, 2014, e isso complicou muito a nossa relação. Mas eu acredito que ao longo desses anos nós viemos construindo uma aproximação e hoje nós estamos em vias de criar uma federação onde todas as questões relacionadas à Polícia Militar do Amazonas não serão tratadas de maneira individualizada. Então isso é um ato, isso é uma ação exclusiva, nunca foi feito antes, e eu tenho certeza que vai unir a nossa categoria para que nas tratativas que tenhamos com as nossas demandas, nós tenhamos mais força e mais legitimidade para defendê-las. Então, Coronel, obrigado pela oportunidade da fala, a associação está aqui à disposição, parabenizo mais uma vez aí pelas ações, e temos uma boa notícia, né, Coronel Cardoso, só para finalizar aí minha fala. O TCO, né, está em vias de ser implantado aqui no Estado. Agora, através da CONAME, o nosso, apesar das tratativas anteriores, né, que já há algum tempo vem tentando, né, reverberar, mas por questões políticas, o senhor sabe muito bem que isso é uma guerra muito intensa, né, conseguir isso, mas o atual secretário de Segurança, Coronel Vinícius, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Klinger, e o seu comando, tem tomado ações mais efetivas com relação a essa implementação, e a partir de agora, de maio para julho, nós temos o Batalhão Ambiental aqui, juntamente com a 28ª SICOM, que é uma companhia interativa comunitária aqui da capital, né, implementando aí as ações iniciais do TCO na capital. Então, isso para nós é um motivo de muita, até emoção, porque a gente luta bastante para entrar num cenário onde, nacionalmente, muitos estados já estão mais avançados do que nós, né? Isso vai nos colocar, vai nos inserir dentro de um contexto muito importante na nossa atividade profissional. Então era isso, é uma boa notícia aí, muito obrigado pela oportunidade da fala. Excelente notícia, né? E isso deve-se ao trabalho da FENEM, inclusive no nosso CONAME, agora com certeza. Tivemos um fórum específico sobre a questão do TCO. O TCO já é uma realidade aqui em Goiás, há muitos anos, feito pela Polícia Militar. Eu fico pensando no estado como o Amazonas, né? Eu lembro muito bem quando o então Tenente Emerson, meu colega de turma, formou, acho que ele foi para Lábrea. Ele me falou que era uma semana de barco para chegar lá. Aí eu me pergunto, olha as distâncias que o policial militar às vezes tem que enfrentar para poder fazer um TCO, porque a PM que está lá não pode fazer. Então, assim, é desconexo, né? Com certeza vai ser um grande ganho para a sociedade, a população amazonense, que vai reverberar lá na ponta com qualidade de serviço e economia. Parabéns. Eu acho que essas ações aí da FENEM com certeza contribuiu com isso aí. E em breve todo o Brasil vai estar nessa linha, né? Eu acho que é uma coisa sem volta. Coronel Marlon entrou aí. Coronel Marlon, o senhor está me ouvindo? Pediu para participar, mas ele está com problema. Antes da entrada do Coronel Marlon, permita só uma observaçãozinha aqui na fala do Frederico, né? Que desde já eu mando um fraterno abraço e considerações ao Frederico lá no Amazonas. Frederico, infelizmente esse projeto de lei, e quando você falou muito bem aí no nosso querido representante aí do Amazonas, o capitão Alberto Neto, e nós tivemos a felicidade de eu, o Coronel Miller e o Alberto Neto participar de uma reunião um dia após, né, que essa proposta passou na Câmara dos Deputados. E pasmem os senhores, essa proposta passou no governo passado ainda. No governo passado. E se você tiver aproximação aí com o capitão deputado Alberto Neto, ele pode até lhe contar, né, a história que foi no bastidor. E a gente fica muito triste, né, porque estamos aí por causa dos nossos. Alguns dos nossos, que não conseguiram, né, retornar à Casa Legislativa, né, por tomar uma decisão totalmente, né, impensada, né, e ficamos os militares estaduais aí ainda nessa pendenga que esperamos resolver. Mas foi muito importante essa participação, essa reunião
né, que tivemos eu, o Coronel Miller e o deputado Alberto Neto, que ficou tão surpreso e revoltado com o que ele ouviu de alguns líderes que, que nos causou estranheza, né? Então, era só para a gente deixar isso claro, né, que o projeto saiu da Casa Legislativa no governo passado, né? Lógico, agora tem um componente totalmente diferente. E nós, como presidente de entidade, eu digo sempre que é uma grandeza da gente, Cardoso, é que nós precisamos nos manter apartidários, na busca daquilo, né, que realmente importa para os militares estaduais. Nosso partido é Então, com certeza, Coronel. Obrigado. Só um parêntese, Coronel, acerca da participação do deputado Alberto Neto, se o me permite. A gente tem lutado bastante, tentado trazê-lo muito mais perto da associação, porque esse trabalho é muito importante e pouco divulgado. Porque a atividade do deputado federal, ela é eminentemente em Brasília. Mas, até por várias situações, né, tudo que acontece para nossa, vamos dizer assim, situação geográfica, vamos dizer assim, em que pese toda a questão tecnológica, tudo chega muito tarduamente. Muito. Né? Então, nós temos muitas dificuldades em acompanhar o trabalho dos parlamentares, né, porque é pouco divulgado, mas o fato é que a gente tem acesso, mas explora muito pouco isso aí. E com essa fala do senhor, a gente percebe realmente a importância de um deputado federal, né, estar à frente e preocupado com as nossas demandas. Perfeito. E o Alberto Neto, ele foi muito importante nisso aí. O Alberto Neto foi o relator no dia lá do pedido da urgência da matéria, né? É um cara que está muito pronto, sempre solícito as nossas causas. O Amazonas está muito bem representado. Eu acho que esse tema cabe uma outra live, hein? Depois a gente pode fazer uma live específica. O Coronel Marlon entrou, saiu 2 vezes aí, não está conseguindo, algum problema. Mas é assim mesmo, ao vivo. Bom, eu acho que é difícil. A minha não estava ainda, eu não sei porquê. Entrei pelo computador, pelo celular, cheguei aqui, abandonei, falei, vou tentar entrar, mas era um probleminha técnico, que de repente descobri o que é. Bacana. Mas, Coronel, agora, senhores, eu queria... um tema que é muito relevante, acredito que também aí nos estados dos senhores, né? E que gera algumas dúvidas na sua interpretação, implementação e efeitos, é a questão da LOB, né? Uma lei que foi buscada aí por praticamente 3 décadas pelos militares estaduais, até chegarmos aí no dia 12 de dezembro do ano passado, a lei 14751, foi sancionada pelo presidente da República. Houve alguns vetos que estamos ainda, através dos nossos representantes, buscando que eles sejam revistos, mas a gente acredita que foi um grande avanço, tendo em vista que pode não ser a melhor das leis, pode não complementar aos anseios de todos, pode desagradar alguns, mas é uma lei que vem para dar um direcionamento, né, às polícias e bombeiros militares do Brasil. Nós, por falta de diálogo e por entendimentos e por lei, tomávamos, como o Coronel Paes falou anteriormente, decisões isoladas, que muitas vezes refletiam em coisas que não são proveitosas para a instituição. Eu percebia muito a questão da despadronização de ações. Nós temos que buscar uma padronização de ações a nível nacional, porque isso nos fortalece, né? Claro que respeitando as individualidades de cada estado, mas a nossa espinha dorsal ela tem que ser única, porque aí nós não vamos estar falando só nos militares estaduais do Amazonas, ou do Alagoas, ou de Goiás, nós vamos estar falando de um país inteiro. Isso com certeza, demonstrando essa unidade, nosso peso representativo e junto à sociedade, ele vai ser bem mais reconhecido, né, senhores? Então, essa lei ela foi aprovada no final do ano. Eu, Coronel Paes, acho que o Frederico estava também, outros presidentes, estávamos em Brasília quando essa lei foi aprovada. Foram muitas caminhadas nos corredores do Congresso para poder conversar, dialogar, esclarecer aos senadores, tirar dúvidas. Então, ela não veio do nada, não. Para chegar onde chegou, foi um trabalho muito árduo, que foi começado lá atrás por outros presidentes e que nós demos a continuidade, né?
E ela tem algumas dúvidas que esse CONAME foi muito bom para nos esclarecer, até para que nós possamos estar colaborando com os comandos da instituição, com os secretários, enfim, com os gestores, né, dos estados, para que tire essas dúvidas e ela seja realmente implementada. Em Goiás, um ato muito proativo dos comandos gerais, eles criaram uma comissão entre coronéis da PM e do Bombeiro para estudar essa questão da lei orgânica, porque a sua implementação, ela gera alterações em legislações estaduais que tem que ser feita para recepcionar essa legislação federal. Nós tivemos uma palestra lá com o juiz de direito, inclusive aqui de Goiás, né, na cidade de Valparaíso, todo o Distrito Federal, que é o Dr. Rodrigo, onde ele colocou muito assertivamente os pontos mais sensíveis dessa legislação e ficou bem claro, a lei está em vigor, ela tem que ser implementada. Agora, também temos que ter o bom senso de entender que é uma legislação que mexe com as estruturas e que ela não vai ser colocada da noite para o dia. Tem que ser feitas adaptações para recepcioná-la. Mas ela está em vigor, né? E ela não deixa dúvidas sobre alguns pontos que devem ser colocados em vigor por força de lei federal. Eu gostaria que nós comentássemos alguma coisa sobre ela também. E nós vimos aqui que ela traz pontos muito interessantes e sensíveis, tanto a questão do ingresso nas carreiras, a questão do curso superior para alguns estados que ainda não têm. Aqui em Goiás nós temos curso superior de Direito, CFO, desde 2005, e o curso superior em qualquer área para as praças e para o bombeiro em cursos superiores específicos, de acordo com a legislação estadual, que já se enquadra aí com a LOB. Mas nós sabemos que tem estados que ainda insistem, né, nessa questão de ingresso de segundo grau, o que, a meu ver, é muito prejudicial, porque nosso nível intelectual ele tem que acompanhar os tempos e movimentos de mudança da sociedade. A gente tem que acompanhar. Isso servia lá atrás, hoje não serve mais. Não é o que a sociedade quer. A sociedade quer homens e mulheres qualificados. O nível de exigência é outro. Como também ela coloca a questão dos quadros, né? Agora não temos mais o quadro de QOPM ou QOA, como em muitos estados. Pacifica isso, né? Os oficiais CFO, quadro de oficiais de Estado-Maior, aqueles que são oriundos das praças, quadro de oficiais especialistas, podendo chegar até o posto de tenente-coronel. Ela especifica essa questão. Ela traz que os alunos do curso de formação de oficiais são cadetes. Em Goiás já era assim, mas em alguns estados não. E aqueles que vão fazer o curso para oficial oriundo das praças são alunos oficiais. E não mais alunos SHOA ou SHEM, como era chamado. Bem como estabelece critérios mais lógicos, justos para as questões das promoções, né? Trata dessa questão, como muito bem colocado pelo Coronel Paz, eleitoral, faz uma distinção de acordo com o tempo em que o militar está na carreira, nos dá um poder científico muito grande, onde nós podemos trabalhar legislações através de vistorias, conhecimento científico, produções. Foi muito bem, eu fiquei muito marcado com uma fala do Dr. Rodrigo lá, que entra nessa questão dos especialistas de segurança pública, que não são especialistas, né? Onde muitas vezes nós somos questionados por ações policiais, o policial às vezes sofre até condenações, mas não há um laudo de um técnico na área para poder dizer se houve excesso ou não. E quando você tem uma questão, por exemplo, um exemplo aqui, que um profissional de contabilidade comete um erro, dentro do processo se admite um laudo do Conselho de Contabilidade para verificar se a prática foi errada ou não. Para o militar não serve, né? Então isso é falta de produção de conhecimento, de normas técnicas padronizadas que devem ser seguidas e que devem ser colocadas nessas discussões. Então ela estabelece
e fortalece a questão das ciências policiais como uma ciência reconhecida pelo Ministério da Educação. São ciências a serem estudadas, né? A questão do ingresso, como nós falamos, a questão das promoções, a questão de nomenclatura. São vários pontos, compartilhamento de informações. Nós temos esse problema, muitas vezes a informação aí do Amazonas não é compartilhada como deveria com Goiás, com Alagoas. Quem perde com isso é a sociedade. É inadmissível, né? Num país continental como o nosso, o camarada às vezes comete um crime no estado, ele atravessa a divisa ali e está tudo bem, né? Então a lei ela vem para fortalecer todas essas questões operacionais. Então, se os senhores quiserem fazer, eu estou aqui olhando, lendo ela, é muita coisa, né? Inclusive ficou deliberado que a FENEM vai fazer uma espécie de cartilha, vamos assim dizer, um passo a passo, explicando todas as questões da lei que vão ser enviadas tanto aos comandos como disseminada essa informação junto dos militares. A informação que eu tenho é que isso deve estar sendo feito e pronto logo após a Semana Santa. Vai haver semana que vem uma reunião da FENEM em Brasília, na sede nossa em Brasília, e de lá vai sair essa orientação, que eu acho que vai tirar muitas dúvidas. Mas o que eu vejo como principal dúvida, talvez os senhores podem comentar se a gente vive isso aí dos estados dos senhores. A lei está em vigor. É só recepcionar ela. Não tem que inventar a roda está feita. Agora vamos ter que mudar, alterar legislações estaduais para recepcionar a mesma, né? E como eu falei, isso não faz da noite para o dia. É um esforço que nós vamos ter que fazer, porque foi muito difícil para a gente aprovar essa lei. E estamos ainda brigando, o Coronel Paes sabe disso, brigando no bom sentido, através do diálogo, através das colocações, no sentido de que alguns vetos sejam revistos, né? Mas, de toda forma, perfeito ou não, é um grande avanço. Eu queria que vocês deixassem algum comentário sobre essa lei, Coronel Paes. Tranquilo, Cardoso. Assim, uma legislação nova, uma legislação muito importante. Poucas categorias, né, têm uma lei orgânica, né, como você bem frisou aí. Né, a lei orgânica dos militares estaduais foi uma lei amplamente discutida. Um projeto de lei que teve a sua iniciativa em 2001 e teve a sua sanção pelo presidente da República em 2023. Então, não há o que se falar que essa lei não foi discutida, né, que comandantes não tiveram conhecimento, a rotatividade dos cargos de comando geral, né, são muito cíclicas, são muito céleres. Às vezes o comandante que passa 1 ano, 2 no máximo, é modificado por outros. E a FENEM, dos últimos tempos para cá, principalmente a partir de 2016, veio fazendo esse trabalho, né? É um trabalho muito importante, né? De conversar com o CNCG, conversar com a Liga Bom, conversar com todos os atores, né? Esclarecer ao máximo a importância desse regramento. E aqui eu deixo uma mensagem a você, militar estadual. Leia, se aprofunde naquelas legislações que são atinentes à sua corporação, à sua instituição, ao seu trabalho. Então, quando a gente lê, a gente, às vezes, deixa de ser um pouco, né, conduzido por ideias dos outros. A gente começa a ter as nossas próprias percepções. Então, o Cardoso foi muito feliz quando ele disse aí que é uma lei. Talvez não seja a lei ideal. Longe da gente, né, dizer que essa lei é a melhor dos mundos. Mas foi o possível. E dentro daquilo que a gente não tinha nada, que precisávamos de uma regulamentação, né, para os nossos dispositivos constitucionais, lá do artigo 42, desde 1988, quando tivemos a promulgação da nossa Carta Magna, e até hoje, né, e tivemos em dezembro passado essa sanção. Então, traz justamente isso, a meritocracia, né, busca pela intelectualidade, né, fomenta justamente a técnica científica policial militar e bombeiro militar dentro das suas searas para estudos. Né? Às vezes nós temos legislações muito boas por aí, mas infelizmente, às vezes por desídia nossa, aí a gente faz um olhar internamente nas corporações, que às vezes a gente não quer colocar isso em prática. Né? Eu reputo sempre, quando foi instituído lá no início de 2017, né, a mudança do Código de Processo Penal Militar, no seu artigo 9º, onde se instituiu a DPJM, as Polícias Judiciárias Militares, né, que avanço foi isso, e muitas polícias ainda não exercem essa função com maestria. Né? O avanço no TCO,
Então, vem a lei orgânica agora para coroar tudo isso. Então, isso é muito importante, mas nada adianta, né, dessas inovações, dessas buscas por melhorias, se o nosso público interno ainda tiver uma visão míope, mesquinha e restritiva. Eu acho que aqui está um texto legal para a gente ampliar os horizontes, em todos os níveis, né, trazendo a dignidade para aquilo que a gente já tinha perdido há muito, que é na nossa forma de ascensão funcional, né, com criações de promoções, né, que foge da meritocracia e foge da antiguidade, e a gente restringiu isso, né, e dar a oportunidade para todos, né, independente de postos e de graduações, mas que a ascensão funcional seja uma ascensão dentro daquilo que preconiza a nossa lei orgânica, que é muito cara para os militares estaduais. Outro ponto que eu reputo importantíssimo, o bombeiro já tinha a sua né, polícia administrativa, e para a polícia militar ela veio, né, no nosso artigo 5º lá, salvo engano, inciso 26, eu não estou com a lei aqui, mas é onde ele volta a responsabilidade para o comandante do batalhão, o comandante da região, né, nos grandes eventos, o comandante fazer uma emissão de um laudo técnico, autorizando ou não autorizando. Se o comandante atestar a não autorização daquele evento aberto ao público, por falta de condições de segurança, e assim a autoridade civil ou qualquer outra autoridade queira passar por cima, pelo menos o comandante já vai estar isento das responsabilidades, que é o que acontece hoje. Promovem festas, promovem eventos, e depois, às vezes, nem comunica ao comandante regional. E quando a bagaceira acontece, quem é o responsável? A polícia militar ou o bombeiro militar, porque não fizeram o policiamento adequado, onde a gente, às vezes, informa a carência e a necessidade de efetivo, né? Então, a lei orgânica ela traz isso, né? Traz muitas outras inovações, né? Então, é um regramento novo, e a FENEM, né, como bem frisou aí o Cardoso, a partir de abril, né, ela vai criar a lei orgânica anotada, passo e passo, né, do que o artigo diz e aonde ele quer chegar. Então, isso vai ser um direcionamento, isso vai ser uma ferramenta muito importante para nós, militares estaduais, até para a informação dos nossos comandos. Assim como Goiás, Alagoas também, desde o início de fevereiro, criou as comissões para já ir fazendo essa adequação. E o doutor Rodrigo Forró foi muito feliz, né, quando ele disse que a nossa lei orgânica é de aplicabilidade imediata daquilo que se dispõe, com exceção do artigo que trata do nível de ingresso, que ele estipula um prazo de 6 anos. Né? O restante da norma, mas aí a gente frisa, como o comandante Cardoso aí frisou muito bem, uma instituição complexa que a gente precisa mudando isso paulatinamente. Mas mudar paulatinamente não quer dizer mudar a bel prazer. Então, a gente precisa que os comandantes das nossas instituições se debrucem com as suas comissões e, dentro em breve, ele já faça essa adequação daquilo que trouxe de inovação à lei orgânica para os nossos estatutos, para as nossas legislações castrenses. Muito bom. Antes da participação do Major Frederico, só para não perder a linha de raciocínio aqui, a gente reforçar isso que o Coronel Paes falou. A aplicação é imediata, tendo apenas a questão da regra para ingresso nas corporações, né? Os estados têm um prazo de 6 anos para se adequar, né? Tendo em vista que tem estados que ainda ingressam com 2º grau, então tem que ter uma adequação, isso não acontece da noite para o dia. Sobre essa questão de laudos aí, muito importante, Coronel Paes, eu há muito tempo defendo uma situação que às vezes pode parecer utopia, mas não é. Eu acho que a gente pode avançar nisso. Claro que a lei orgânica ainda não é ideal, ela pode ser sempre melhorada com avanços, né, com calma. Mas eu cito um exemplo aqui muito claro. Toda vez que se constrói uma cidade, eu não sei se nos estados dos senhores é diferente, que se vai construir um loteamento, um empreendimento imobiliário, é necessário laudos do meio ambiente, das prefeituras, que são laudos importantes. Mas muitas vezes, aqueles que são responsáveis pela polícia, pela ordem pública, pelo policiamento ostensivo, não emitem nenhum tipo de parecer. E isso causa um aumento da população, são mais ruas, mais bairros a serem patrulhados, que com certeza teríamos que ter também um incremento na segurança pública para dar conta do recado. Aí depois que vem o problema, o bairro ele é violento, a culpa é da PM.
mas a PM não foi consultada na hora de dar dicas de como deveria ser feito isso para minimizar esses riscos. Então, a gente partir para esses laudos, essa questão de eventos e outros avanços, com certeza é muito engrandecedor para nós, né? Major Frederico, por favor. Perfeito aí, concordo plenamente com os apontamentos aí, tanto que o senhor fez agora, né, Coronel, com relação à atuação da Polícia Militar, quanto do Coronel Olegário, com relação a essa situação aí da LOB, né? Está em vigor e a própria FENEM já tomou a iniciativa de fazer essa recomendação, né, vamos dizer assim, entre aspas, do que é para ser implementada a lei, né, dentro de um tempo hábil ali, mas não ao bel prazer, né, no caso aí do gestor. E nós estamos aqui no Amazonas, uma comissão em andamento, viu, Coronel Olegário? Nós já temos também aqui uma comissão mista entre Polícia Militar e Bombeiro Militar, da qual eu faço parte, juntamente com outras as associações de praças, comando da polícia e seus representantes, assim como do bombeiro. E nós estamos com prazo para entregar até o final do mês de março agora, né, a minuta de lei para ser apreciada aí pelos comandos das instituições e posteriormente levada aí para a apreciação dos órgãos competentes. E acreditamos que antes do meio do ano nós estejamos já adequados à nova LOB, né? Perdão, à nova lei orgânica. E o que nós destacamos aí são as questões, né, com relação ao CSP para comandantes. Então, a nova lei orgânica trouxe uma exigência que, para nós aqui, na nossa realidade do Amazonas, por não termos muitos cursos, né, com relação ao CSP, né, muitos aqui vão ter que se adequar rapidamente, tendo em vista a necessidade de agora, para assumir um dos cargos do Estado-Maior, né, a exigência do CSP. E isso certamente vai ensejar aí uma adaptação que o governo vai ter que fazer para que ou seja ofertado aqui pela instituição, coisa que ainda não é, né, temos aí inclusive um ou outro oficial já fazendo fora, mas fato é que se houver a necessidade, né, de nomear agora o próximo comandante, certamente que vão ter que observar essa exigência da nova lei orgânica, né, para que isso. Eu acredito que isso traz muitos benefícios, né? Limita muito aquela atuação da indicação, né, muitas vezes de oficiais que estão próximos a algumas autoridades, e aí favorece, né, aquela indicação política, não tanto pela competência, né? E certamente que a gente vai precisar, né, estar atentos a esse critério que existe, e agora também trouxe, vamos dizer assim, um alerta para nós a questão da promoção por merecimento, né? E ali fala que, até o próprio Coronel Marlon colocou, que essa promoção por merecimento, que normalmente não existe de tenente para capitão, né? Então, nesses postos de segundo para primeiro, de primeiro para capitão, ela provavelmente vai acabar acontecendo, porque normalmente até capitão a promoção ocorre por antiguidade. Não sei se em Alagoas e Goiás ainda é assim, mas aqui no Amazonas é feito dessa forma. E agora, com a nova lei orgânica, esse critério do merecimento vai acabar desde a promoção de segundo tenente até de coronel. Então, é algo que nós vamos termos que nos adaptar e certamente vai exigir aí um preparo melhor das instituições, da polícia, tanto do bombeiro militar. A questão do ingresso, né, coronel, com relação a isso, o nosso último concurso datou agora de 2021. Né? Então, foi feito o edital, na verdade, a prova aconteceu em 2022, perdão. E já havia quase o quê? O penúltimo concurso foi o do qual eu ingressei, em 2011. Então, nós já estávamos com 11 anos sem ingresso, tanto para a polícia, tanto para oficiais e praças. E isso gerou um problema muito grave, né, na nossa instituição, que é esse vácuo que existe. Estamos com uma dificuldade muito grande aí, em função de algumas normas que estavam vigendo, né, e a exemplo disso é a Lei 4.044, que foi um dos objetos da época da nossa greve, que ela foi promulgada nessa mesma época, da greve aqui da polícia, e acabou gerando um excedente nas promoções, que criou uma outra modalidade de promoção para poder, vamos dizer assim,
equalizar algumas injustiças na promoção, nas promoções anteriores. Isso gerou um passivo que agora está tendo que ser equacionado. Isso dificultou muito as nossas ações, porque no quanto que paralisa a promoção de praças, dificulta a promoção de oficiais, porque não pode haver promoção só de uma classe, né? E o quadro de praças ficou, a pirâmide que existia virou um losango. Nós temos só de excedente, mais ou menos, de primeiro sargento, quase 900 primeiros sargentos de excedente, gerados pela vigência de uma outra lei, que acabou promovendo independentemente de vaga. Então, isso tudo, hoje, está sendo um problema para que a gente possa equacionar. E no último concurso ainda entrou com exigência de segundo grau para a praça e qualquer nível superior para oficiais. Uma questão altamente política, uma pressão tremenda aqui com relação a cursinhos, né, com outras entidades, uma série de situações. Um capital político que alguns políticos não quiseram abrir mão e, em conta disso, jogaram a conta para que a polícia e o bombeiro militar pudessem pagar. Fato é que a exigência para direito, conforme prevê na LOB, vai vir só para o próximo concurso. Então, ainda fizeram questão de que fosse nível superior de qualquer área para oficiais e ensino médio para praças. Mas já fizeram na lei que no próximo concurso vai ser nível superior para praça e bacharel em direito para oficiais. Então, é mais ou menos essa contribuição aí, coronel. Obrigado pela oportunidade da fala. Não, perfeito. Na verdade, como nós falamos lá no início, a ideia é padronizar, né? Para que cada estado não haja de maneira isolada. E a experiência que aconteceu em Amazonas, ela serve de alerta para não se repetir em outros locais, né? E trazer esses malefícios. Uma outra pauta que é muito relevante na questão da lei orgânica, principalmente aqui em Goiás, nós perdemos, né, aquela questão do chamado, a época posto imediato, né, em dezembro de 2021. Hoje não há isso, que é a questão do posto imediato e do IP20 ou IP10 para os coronéis. O que é uma perca de um direito muito importante, que trata-se de um reconhecimento por toda uma carreira e também afeta a questão do fluxo, né, a questão do andamento para que novas gerações também cheguem. Porque a gente passa. Lá atrás eu queria ser coronel, Deus nos abençoou, mas tem outros que também querem. Então a gente tem que chegar a hora que a gente tem que pôr a coisa para andar. E aí nós temos na lei, né, a previsão no seu artigo 14, parágrafo único, que fala que serão admitidas as promoções por bravura, pós-mortem, e a promoção por completar o militar os requisitos para a transferência, a pedido ou de maneira compulsória, para a inatividade, sem prejuízo da promoção, ressarcimento e preterição. Ou seja, a lei prevê. Agora são gestões, acho que junto aí de cada governo do estado, para demonstrar a importância disso, né? Porque, pelo meu entendimento aqui, corrija se eu estiver errado, Coronel Paz, ela prevê, ela não obriga, certo? O senhor está sem áudio. Perfeito. Ok. Perfeito, Cardoso. Realmente é isso, né? Ela prevê, né? Então tá justamente nessa regulamentação. Então aqueles estados que não tinham, né, para fazer essa gestão junto aos seus comandos, porque a seção funcional hoje, né, eu reputo, é um dos maiores gargalos das instituições militares. Eu cito o exemplo aqui da nossa legislação, que em 2019, um fato inédito, todas as entidades que representavam os militares estaduais, quer praça, quer oficiais, se reuniu com o comandante à época, os comandos da Polícia do Bombeiro, e construímos uma legislação interna, né, minimizando todas essas distorções. Aí, lógico, vai para a Casa Legislativa e lá tem os pedidos daqueles que não têm uma visão macro, né, ficam com a visão apenas, né, umbilical, e começam a distorcer. Então, desfiguraram toda a nossa lei de promoção. Paz, meus senhores, aqui em Alagoas, a única forma, né, de ex-ofício é pelo limite de idade, né, que é 63 anos de idade para todo mundo, masculino e feminino. Então,
o ex-ofício, por completar o tempo de serviço, 35 anos, foi retirado. Né? Estamos numa luta grande para tentar retornar justamente isso, né? O que chegar primeiro, os 35 anos de efetivo serviço, ou limite de idade, para todos que saiam, né? Não saiam proporcional, saiam com as suas remunerações, né, em totem, né? Mas a promoção, né, aqui a gente chama de promoção por tempo de serviço, a PTS, que é uma válvula de escape das corporações prevista na nossa legislação 6514, a lei de promoção, né, onde foi objeto de arguição de inconstitucionalidade pela Procuradoria do Estado, né, e foi votado e foi amplamente, por unanimidade, no Tribunal de Justiça, em 2017, 18, salvo engano, né, o Tribunal de Justiça reforçou a constitucionalidade dela e a previsão legal. Então, é uma modalidade de promoção que o militar que atinge, né, aquele limite de idade, 30 anos, 2 anos de permanência no posto, ele a requer, né, 30 dias em atividade, e se ele não fizer o pedido da reserva, após os 30 dias, ele automaticamente é colocado em ex-ofício. Então, são garantias como essa que a gente precisa lutar. Batalhamos muito aqui com o entendimento divergente que a Procuradoria tinha, né, dizendo que essa promoção tinha acabado, que era inconstitucional, que a Lei 19, a Lei 14.954, é a nossa lei orgânica, né? Lei orgânica não, nossa lei de sistema de proteção social, que ela tinha acabado, mas ela é muito específica lá no seu artigo 24, incisos, onde ela diz que os estados que tinham permanecem, aqueles que não tinham não podem implementar. E a lei orgânica vem para resgatar isso, vem para dar essa faculdade de argumentação, né, e de sensibilidade dos nossos chefes, né, comandantes gerais, para com o chefe do executivo. Perfeito, comandante. Então, não é inconstitucional, né? Inclusive é previsto na lei essa questão da ascensão após o cumprimento do tempo de serviço. Como também não é constitucional, nós tratamos disso, a questão da praça ascender ao oficialato no quadro de oficiais especialistas, né? Com critérios que estão previstos na nossa lei orgânica. Então, assim, nós sabemos que haviam estados que tinham um modelo, estados que tinham outros, o que é prejudicial e fica também ao prazer aí, às vezes, de interesses que não são muito republicanos. Então, a lei isso é que é o ruim, né, Cardoso? Às vezes você deixa a coisa ao interesse, né, da cabeça de alguns, a restrição. Então, essa forma de ascensão funcional entre a praça e o oficialato, né, e também os demais cursos hoje que vai ter na carreira do oficialato, até o curso de Estado Maior, né, ela vai buscar pela meritocracia, pelo concurso interno. Então, o camarada ele vai ter que estar qualificado para prestar o concurso, né, para poder fazer o curso. Então, isso a nossa lei orgânica traz muito bem e será uma garantia, né, da meritocracia para aqueles que almejam ascender as suas carreiras. Desculpe, então, Pedro. Não, mas a live é isso mesmo, comandante, é bate-papo. E é isso aí. Por exemplo, nós aqui em Goiás, os nossos oficiais oriundos das praças, o antigo QOA, por que eu falo antigo? Porque não existe QOA mais. Acabou, a lei mudou. Oficial especialista, certo? Ele ascendia até major na ativa, mas não podia CAO, sendo que o CAO é uma exigência para se ascender ao nível de oficial superior, né? Então, prevê isso também. Isso vai dar mais qualificação. A partir do momento que vai subindo na carreira, tem que pagar uma etapa, tem que estudar, tem que qualificar. Isso dá mais credibilidade ao oficial, né? Tanto internamente quanto no meio externo. A sociedade tem que entender que para se chegar ao oficial superior é um longo caminho de estudos, que a maioria é uma valorização, né? Como é que é, Frederico? É uma valorização, né? É uma exigência que só vai fazer, como a FENEM costuma dizer, né? Empoderar a classe dos oficiais. E se as praças, né, que querem ascender a carreira, a classe dos oficiais, precisam cumprir algumas exigências que no início da formação deles não é feita, né? Mas eu acredito que é muito isonômico, é muito justo a exigência. Desculpe interromper. Não, é isso mesmo. É justo e vai
empoderar toda uma instituição, todos os quadros, né? E quem ganha com isso é toda a instituição e a sociedade. Então, assim, são muitos temas, nós já estamos aí para quase 1h30 de live. Eu acho que o objetivo era passar uma explanação do que aconteceu no Congresso, no CONAME, né? Mostrar para os nossos oficiais a importância desses eventos, a importância da participação da Associação de Oficiais nesses eventos. Felizmente, nós temos algumas pessoas que ainda não atingiram esse nível de maturidade, né? Mas não sabem que lá nós começávamos as discussões às 8 da manhã e saímos de lá 20, 21 horas, discutindo, trocando ideias. Lá eu pude, nesses eventos e por outros, conhecer o Coronel Paz, conhecer o Major Frederico, enriquecer o meu conhecimento, trocar ideias, né? Network, para buscar fortalecer as nossas associações e fortalecer os nossos oficiais. Então, o tentou por várias vezes entrar aqui, deu problema, mas estou falando com ele aqui pelo Instagram, ele manda um abraço, parabeniza nós parabenizamos, olha ele aí, acho que vamos ver se vai dar, mas está dando uns probleminhas lá. Mas enfim, Coronel Marlon. Agora, seja bem-vindo, meu comandante. Agora Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Alto e claro. Positivo. Em primeiro lugar, desculpa aí pelo equipamento, que eu estou meio zonzo da semana passada ainda e estava com dificuldade aí de colocar no ar, mas tudo bem. Ainda bem que deu, né? Eu gostaria inicialmente de participar, o Coronel Cardoso, o Paz, Frederico, parabenizar por essa live. Ela é muito esclarecedora. E aquilo que vocês estavam falando, né? Eu já vou me adiantar. Isso é necessário. É necessário para quê? Para debater. A gente tem que debater, levar essa informação, né? Já que tem alguns setores das nossas instituições que falham no sentido de levar a informação, cabe a nós, como nós conversamos no CONAME, a fazer esse papel, né? Enfim, afinal de contas, todos ganham com isso, com essa informação. E assim, se me permite rapidamente, fala do nosso congresso, nosso CONAME. Ele foi um sucesso total, assim, aquele objetivo que a gente queria, de realmente reunir uma oficialidade, reunir oficiais, reunir até praças, reunir, enfim, vários setores, comandantes gerais, comandantes de polícias gendarmes do mundo todo, reunir justiças militares, academia de letras, nossas entidades, enfim, todos, fazer um fórum de TCO, de assessoria jurídica. Ele foi coroado de pleno êxito. Por quê? Porque a gente conseguiu debater tudo, debater tudo que nos importava, levar as informações e fazer as palestras master, que me parece que foram muito bem, muita participação, né? Já vê isso aqui para a lei orgânica, nós temos que interromper, que senão nós vamos ficar o dia todo conversando lá, porque são novidades. E eu digo o seguinte, a gente cresceu, e cresceu muito, e graças a nós, as nossas entidades que têm feito o trabalho que o Cardoso está fazendo, o Pai está fazendo, o Frederico e tantos outros, né, estão fazendo todos os dias. E por isso o nosso evento foi um sucesso. Olha, reuniu 1.000 oficiais, né, durante 3 dias, numa capital distante dos grandes centros, né, problema de passageiros, essa coisa, todo mundo sabe as dificuldades. Reuni todo esse pessoal e eu não vi uma reclamação, digamos assim, não gostei, não foi bom. Eu, pelo menos, não ouvi. E espero que tenha se concretizado tudo aquilo que a gente sonhou no começo de fazer isso. E nós teremos lá, daqui 1 ano e meio, 2 anos, né, teremos outro CONAME, que são esses momentos que a gente... E outra coisa, o secretário de Segurança do Estado, do Brasil, dos Estados, estavam todos lá, né? Eu conversava com o secretário nacional, ele estava assim meio abismado do que estava acontecendo ali, né? E o mérito de quem? Todos nós, né? O mérito não foi ninguém ganhou verba de ninguém para fazer isso, verba pública. Não, nós corremos atrás, nós fizemos o congresso, mostramos que somos capazes de fazer para quê? Para discutir as nossas questões. Que as nossas questões, a gente tem dito sempre, né? Nossas questões, ela afetam uma sociedade. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo?
nós estamos discutindo as questões para melhorar a segurança e a convivência da sociedade. Esse é o nosso dever, né? E a lei orgânica, agora vocês dedicaram um bom tempo a isso, é muito bom. A lei orgânica, ela traz várias frentes, tanto de garantias do nosso pessoal, tanto de direitos do nosso pessoal, digo militares, obrigações muito fortes, muitas atribuições que são devidamente, como o Coronel Cardoso falou agora, são devidamente esclarecidas, para que a gente interfira nos processos de permissão de funcionamento de eventos e de atividades todas. Para quê? Porque a gente não fique só combatendo a criminalidade depois da lei instalada. Nós queremos atuar antes, queremos atuar, tem todo esse trabalho. E para coroar isso tudo, nós estamos crescendo, né, a qualificação de quem entra na Polícia Militar e no Bombeiro Militar. Para quê? Para ter alguém mais preparado, mais qualificado, para justamente dar conta de fazer esse serviço na sociedade, que as polícias militares e bombeiros militares, elas são imprescindíveis hoje, né? Elas são imprescindíveis para a segurança pública. Podem falar de segurança pública, podem planejar, sem a polícia militar e o bombeiro militar não tem segurança pública no Brasil hoje. Não adianta. Quer queiram, quer queiramos ou não. Então, o mais justo é nós, né? Até como o juiz lá falou, nós que somos técnicos, estudamos para isso, né? Temos que opinar, falar e conversar. E eu tenho dito aí para alguns, em várias oportunidades, até criticando, coronel, não sei o que. Olha, eu não nasci coronel. Aqui ninguém nasceu coronel, ninguém nasceu oficial. Teve um caminho para chegar ali. Um caminho de estudo, de dedicação, de trabalho. Então ninguém chegou ali e foi ungido a ser oficial da Polícia Militar, até mesmo sendo soldado. Não, teve um trabalho para isso, teve um estudo, teve dedicação, e nada mais justo, então, para finalizar, de que nós sermos ouvidos e nós temos palavra, temos vez, até de forma orientativa para as próprias autoridades que têm o poder realmente de decisão. E nesse sentido também eu gostaria de finalmente agradecer, além da participação do nosso Congresso, né, que tiveram delegações muito grandes, e eu queria agradecer ao empenho dos regionais, por exemplo, o Coronel Cardoso agora foi elevado ao presidente regional do Centro-Oeste, e o Coronel Paz já é do Nordeste, já é o diretor regional, e o Frederico também é o vice-diretor lá do Norte, que façamos encontros regionais, né? Como o Coronel Cardoso fez, o Coronel Paes já fez. Espero que o Frederico, o Coronel Gomes lá do Pará realize. É mais difícil o Norte, evidente, pelas distâncias, mas faça os encontros, porque daí trata das questões regionais para levar para o grande debate. E aí ser um momento que as autoridades regionais também nos conheçam, nos vejam, nos ouçam e levem nas suas decisões do dia a dia, no quesito de segurança pública, levem aquilo que a gente produz, né? E não só o que os outros produzem, a gente é obrigado a ouvir. Então é isso, eu queria agradecer profundamente, pedir perdão aí pela minha falta de traquejo aí com a tecnologia. E, Cardoso, muito obrigado, né? Pelo convite. Eu estou vendo aí que o pessoal está realmente assistindo, isso acaba reproduzindo, e o que interessa é isso, né? O nosso pessoal tem que começar a pensar um pouco mais na nossa atividade e não deixar que só os outros pensem nela e decidam pela gente. A gente tem que participar das decisões, realmente. E quanto à questão que eu ouvi no início, a questão a quarentena, que não é uma quarentena, né? É muito mais que isso, realmente nos preocupa muito, porque vai, de certa forma, estreitar, né, a possibilidade do nosso pessoal participar mais do processo eletivo. A gente está num esforço muito grande, né, todos estão acompanhando, para tentar explicar aos parlamentares a consequência disso, né? A consequência nefasta para todos nós e para a própria sociedade. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu tenho dito nas nossas reuniões que eu sou um cara esperançoso, eu sou uma pessoa esperançosa, que a gente consiga
convencer as pessoas, né, com argumentos, como se faz parte realmente da democracia. E isso tem acontecido na lei orgânica, né? Depois de 21 anos, 22 anos, nós fizemos várias frentes, todo mundo participou, cada um carregou uma pedrinha, e nós conseguimos mesmo passar por vários governos de várias matizes, várias, seja esquerda, direita, de centro, fomos passando por isso aí, acabamos trabalhando nos vetos, todos vocês são testemunhas, e conseguimos uma lei orgânica que em nível de magistratura, de Ministério Público, nós hoje temos uma lei orgânica moderna que vai dar, além de fortalecer a instituição, vai dar ferramenta suficiente para que os comandos e para que a sociedade tenha uma segurança pública melhor, que é o nosso grande desejo, né? Nada mais que isso. Então, eu queria agradecer, se me permitam, nós estamos no rescaldo aqui do CONAME ainda, viu, Cardoso? Estamos recolhendo, amanhã temos uma reunião de fechamento aqui em Florianópolis, e eu estou assim, gratificado pela participação efusiva de todos, desde o primeiro momento de quarta-feira até o último momento de sexta-feira. Todo mundo participando e interessado realmente em aprimorar os seus conhecimentos, aprimorar a sua participação nessa contexto de segurança pública tão conturbado hoje no Brasil afora. Muito obrigado para todos, parabéns e um abraço para todos que estão nos assistindo, e leve essas mensagens, que ela é super importante. As lideranças que estão aqui, Frederico e outras mais, Frederico, Paes, Cardoso, elas merecem realmente muito respeito, meus respeitos e cumprimentos mais uma vez. Um forte abraço. Obrigado, coronel. Obrigado, comandante. Eu sei Na que escola. iria. Sempre. Na hora. Cardoso? Sim. Eu gostaria aqui de aproveitar a presença do Coronel Marlo, assim, e exaltá-lo, né? A gente sabe a pessoa do Coronel Marlo, que é, pelos cabelos branco que já tem, a idade que tem, né? Mas mesmo na reserva, né? Mesmo na reserva, quase lá, se não já tiver reformado, mas nunca deixou de se preocupar com todos os militares estaduais, da ativa, né, aos que estão na inatividade, né? Não só os oficiais, mas os oficiais de praça. Boa parte de todos esses avanços de lei orgânica, a lei de proteção social, né, alteração do Código de Processo Penal Militar, né, e tantas outras garantias que foram sustentadas, só ele sabe como isso acontece, né? Então, queria aqui parabenizá-lo pessoalmente, aqueles que não conheciam, que passem a conhecer o Coronel Marlon. São três ícones que a gente tem que se referenciar sempre na FENIM. Coronel Marlon, Coronel Miller e o seu vice-presidente, comandante Marlon. Coronel Ronaldo, pela fidalguia de pessoa que é, um estrategista e uma pessoa que realmente sabe trabalhar, né, bastidor e conjunto. Então, a FENEM muito bem representada. E essas lives, esses encontros que fomentem novas lideranças, porque a gente já está ficando meio cansado, os cabelos já estão ficando meio cinzentados também, só o Cardoso que ainda está com cabelo preto aí e o Frederico, mas a grande maioria está ficando com os cabelos grisalhos. Então, é muito importante que os jovens oficiais, né, comecem a se interessar pela causa, agora com pensamento macro, né, com pensamento institucional, com pensamento de engrandecer a categoria, não de ascensão pessoal. Isso é muito importante, e uma coisa que o Coronel Marlo nunca teve, foi a preocupação com a sua imagem pessoal, pelo contrário, sempre buscando o institucional. Então, meu comandante, minhas continências, muito grato por fazer parte de um time que é liderado por Vossa Senhoria. Me permite, Coronel Cardoso, Coronel Legário, só para fazer uso da palavra, finalmente, aí, agradecer, né, em especial ao Coronel Marlo e a toda a equipe, parabenizar. Eu já há 8 anos acompanho o trabalho, tive a grata oportunidade de lá em 2015, né, participar logo do início ali, dos trabalhos da antiga gestão, né, com o Coronel Emerson, da gente acompanhar o trabalho diferenciado que é feito pela FENEM. Então, como bem falou o Coronel Legário, o Coronel Ronaldo, o Coronel Miller e também o Coronel Martins, são pessoas, né, toda a equipe ali, o Coronel Bride, sem eles, certamente que o trabalho não teria esse sucesso todo, alcançado toda essa magnitude. E é gratificante acompanhar todo o crescimento da FENEM ao longo desse tempo e saber que na pessoa do Coronel Marlon tudo foi feito da melhor maneira possível. Então, parabéns a todos aí, Coronel Marlon, muito obrigado pelos ensinamentos. Eu tenho certeza,
né, de que as nossas ações, nós temos aqui a preocupação, eu vou sair daqui, vou lá para o comando daqui a pouco, vou conversar com o comando da polícia, que nós vamos tentar reverberar, difundir no meio da nossa oficialidade, no meio da tropa, tudo que foi feito lá com relação ao CONAME, com relação à lei orgânica, nós já temos aí uma participação da nossa associação efetivamente nessas ações, para que essas ações pós-evento não fiquem só na conversa, né, Coronel Cardoso? A gente precisa, né, ter efetividade nesses eventos, até para que quem acompanha de longe perceba que nós temos comprometimento com aquilo que é decidido, né, em conjunto com as outras entidades. Então, muito obrigado, parabéns aí mais uma vez a toda a FENEM e ao Coronel Marlon, um abraço fraterno aí. E obrigado, né, Coronel Cardoso, pela oportunidade, parabéns. Não. Espero contar com o senhor aqui no nosso futuro evento. O senhor, o Coronel Olegário e os demais presidentes aí das associações. Muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço, e o objetivo foi esse mesmo, senhores. É que nós, né, através da Associação dos Oficiais, com o apoio dos senhores, possa estar mostrando para os nossos oficiais o que aconteceu no CONAME. Infelizmente, nós temos ainda alguns oficiais que perguntam o que eu fui fazer lá. Então, aqui eu estou mostrando o que eu fui fazer lá. O que nós fomos fazer lá. O que nós estamos buscando, né? Através de uma ação integrada a nível nacional e coordenada pela FENEM, na pessoa do Coronel Marlon. É importante que todos saibam que nada vem do nada. E Goiás, Alagoas, Amazonas não são ilhas que vivem isoladas. Tem que haver essa integração nacional feita pela FENEM, até porque é lá em Brasília que as coisas acontecem e a FENEM está lá vigiante, com sua sede, Coronel Marlon e outros que estão sempre lá presentes. Nós de Goiás, por estarmos mais próximos, podemos acompanhar isso melhor. Mas, às vezes, o oficial que está lá em Tefé, da Polícia Militar do Amazonas, não tem essa visão, né? Então, é um trabalho de formiguinha que a FENEM vem fazendo há muito tempo. Eu agradeço. E eu acho que cabe outras lives, hein? Vamos fazer outras lives aí mais na frente. Certamente, Coronel. Coronel Marlon, o senhor tem alguma colocação? Não. Tudo bem? Só queria desejar uma boa semana para todos, uma boa Páscoa. E sigamos em frente no nosso caminho aí. Amém. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Estão me ouvindo ainda, os presidentes? Tô. Senhor. Eu quero agradecer o comandante-geral da nossa PM, estava assistindo a live, é muito importante, né? Nós trabalhamos sempre aqui de maneira conjunta, seguindo as orientações do comando, naquilo que for engrandecimento, né? E a visão macro, bem como o comandante-geral do Bombeiro nosso também, a minha diretoria que estava aqui assistindo, vários amigos, né? Tivemos a participação aí de Soldado Leite, né? Parece que é um parlamentar que vai assumir lá no Maranhão, o que demonstra a união, né? Parabéns ao Leite aí, parabéns ao doutor Napoleão, nosso amigo aí. Nós estamos com um projeto de fazer umas lives, ô Napoleão. Estamos começando em abril, vai chamar Roda Jurídica da Associação dos Oficiais. Todo mês de abril nós vamos fazer uma live para discutir. Daqui a pouquinho vai estar chegando um convite para você participar conosco da primeira aí, tá? Então, é muito importante essa união de forças. E assim, eu agradeço a disponibilidade de todos por terem atendido o nosso convite. Acho que cabe live aí para a gente discutir lei orgânica, cabe live para discutir a questão da quarentena, cabe live para discutir temas específicos, né, dessa lobby que é bem ampla. Então, acho que o objetivo está atingido. Agradeço o Coronel Paz, agradeço o Major Frederico, né, aceitaram de pronto aí, foi de última hora, nós fizemos esse convite aí. Mas é isso mesmo, a gente é bater papo e está esclarecendo e mostrando, né, para os oficiais que nós estamos sempre buscando o melhor, com as nossas imperfeições, mas com o objetivo de fazer o melhor a todos, né? Eu queria só pedir um minutinho também, é o seguinte. Eu tenho isso muito comigo, presidentes. Todos os meus projetos eu coloco na mão de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, nem de crença, nada disso, de Deus. E eu convidei aqui para fazer o encerramento o meu amigo aqui, né? Pastor, capelão Eugênio, do entorno do Distrito Federal.
ele vai fazer uma palavra só no sentido de que Deus abençoe o nosso projeto. Se Deus não estiver na frente dos nossos projetos, não vai dar certo, não. E no mais, Amém. nós vamos encerrar Amém. logo depois. Com certeza. Obrigado, senhor, pela presença. O senhor está no DF, Braslândia? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Bom dia, bom dia. Bom Graças dia, pastor. a Deus seja convosco. Eu estou na cidade do Amém. entorno, Águas Lindas de Goiás. Muito bom. Por Tá favor, primeiro, os meus agradecimentos ao senhor por cuidar das questões espirituais. O capelão, ele nos ajuda a levar o entendimento dos nossos militares lá na região do entorno, né? Trabalhamos questão de saúde mental, questões da importância da família. Mais uma vez eu friso, não é uma religião, é Deus no coração. Então, se o senhor puder fazer uma bênção para nós encerrarmos, nós vamos encerrar essa live, que eu acredito que foi vitoriosa. Está com o senhor a palavra. Amém. Será um prazer. Muito obrigado, presidente, Coronel Cardoso. É um prazer estar conhecendo os demais presidentes, Coronel Paes, Major Frederico. Saúdo também o Coronel Marlon, que acabou de participar, e aos demais que estão nos ouvindo nessa live. Deus abençoe a todos. Quero compartilhar só dois versículos que a palavra diz, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e 3 apenas. E diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. Versículo 3, confia no Senhor, as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Através dessa live, eu tenho visto dos senhores o desafio, os anseios, a luta, e os senhores estão à frente. E não tenho dúvida que para esse tempo, Deus estabeleceu um propósito, o qual confiou aos senhores essa missão. Hoje, o Coronel Cardoso tem, na minha pessoa, um intercessor, como ele falou, não tratamos sobre a religiosidade, mas sim a espiritualidade, tem um intercessor. E eu tenho orado por ele, por sua vida, pelos seus projetos, pela sua carreira, e me coloco à disposição para estar também intercedendo a Deus pela vida dos senhores, por aquilo que os senhores são, por aquilo que os senhores representam, e não só a pessoa do militar que os senhores são, mas também o homem, o esposo, o pai, o chefe de família. Que Deus abençoe a vocês, as associações que os senhores representam, e aos militares que nos ouvem, e aqueles que serão alcançados pelos projetos, os quais hão de ser aprovados, segundo a vontade de Deus, sejam beneficiados. Eu quero orar, abençoando a vida de vocês, e já agradeço, comandante Cardoso, pela oportunidade. Se os senhores me permitirem, farei essa oração. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer pela vida desses homens, pela vida desses líderes, pela vida desses oficiais, que estão, Senhor, neste tempo, se colocando à disposição para servir não só suas corporações, mas também a sociedade. Servir a família, porque, ó Deus, eles são homens de família. Senhor, abençoa cada ação, cada decisão que esses homens deliberarem em conjunto, que seja frutíferos, ó Deus, as ações, as obras que esses homens produzirem. Hoje, sementes estão sendo lançadas, mas amanhã árvores crescerão e frutos produzirão. Deus, que haja nessa trajetória homens, mulheres, instituições, políticos, ó Deus, que venham abraçar a causa destes homens. Eu te peço na manhã de hoje, abençoe-os, guie, lidere, conduza cada um deles, dando a eles graça, sabedoria, dando a eles discernimento, dando a eles, ó Deus, as oportunidades, ferramentas e estratégia que eles precisam. Assim eu oro nessa manhã, abençoando estes homens, estes líderes, estes oficiais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Comandante, presidentes, obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Muito obrigado. Não, senhores, forte abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado, Cardoso, e a todos aqueles que acompanharam aí. Nosso amigo Frederico, leve nosso abraço aí a todos aqueles que fazem o Amazonas aí, viu? Os militares do Amazonas. Um abraço, pessoal. Igualmente, Coronel. Muito obrigado. Um abraço. Saudações a todos aí. Deus abençoe. Vamos em frente. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.